Vou fazer como se a Mila estivesse sendo a porta-voz, exatamente como você imaginou. Mensagem de aniversário para Ronaldo Valadares. Rony, primeiro deixa eu explicar uma coisa antes de começar. Para esse microfone funcionar, tem que botar pilha. E hoje quem colocou a pilha nessa mensagem foi o Paulinho. Eu sou só a porta-voz. Sou a Mila, a intérprete improvisada dessa história toda, trazendo um recado que começou lá atrás, muitos anos atrás, numa mesa de metal debaixo do bloco G da 307 Sul, quando dois caras estavam jogando Magic. Um deles abriu com Ritual Sombrio, depois baixou o Espectro Hipnótico, e um terceiro cara que passava por ali parou e pensou, open quote, peraí, esses caras sabem jogar Magic de verdade, close quote. Esse terceiro cara era o Paulinho, e foi ali que começou uma amizade que já atravessa mais de 15 anos. Sobre memória. Paulinho não esquece algumas coisas. Ele não esquece, por exemplo, de quando você emprestou R$ 30 para ele comprar miojo numa fase difícil. Parece pequeno, mas quem já passou aperto sabe que gesto simples, na hora certa, vira coisa grande. Ele também não esquece das madrugadas conversando sobre vida, namoro, confusão, Raquel, Raoni e todo o resto da novela humana que vocês dois já atravessaram juntos. Nem esquece de quando você foi na casa dele ajudar a varrer os cacos depois de um momento difícil. Essas coisas não entram em planilha, mas ficam guardadas. Sobre as coisas que só vocês entendem. Ele também não esquece as partidas de Magic, as histórias de deck building que você faz parecer fácil, aquele dia em que você montou um baralho que ninguém entendia como funcionava e simplesmente saiu vencendo todo mundo. Paulinho fala isso sem ironia nenhuma. Open quote, Rony é um dos melhores deck builders que eu já vi. Close quote. E isso vindo de alguém que conhece muito de Magic, pesa. Ele também lembra das músicas no karaokê, das referências absurdas, um monte de momentos aparentemente aleatórios que viram história compartilhada. Sobre abelhas. Outra coisa que o Paulinho sempre lembra quando fala de você. As abelhas. Porque você não só cria abelhas, você entende delas. Então aqui vai um pequeno tributo para esse lado seu. Jataí. Pequena, mansa e produz um mel delicado. Mandaçaia. Organizada e impressionante na estrutura da colmeia. Uruçu. Uma das maiores abelhas sem ferrão do Brasil, símbolo de equilíbrio do ecossistema. Assim como elas, você também constrói coisas silenciosamente. Nem todo mundo percebe de primeira, mas quem presta atenção entende o valor. Sobre quem você é. Você escreveu livros, você constrói baralhos, você cria abelhas, você ajuda amigos, e às vezes, como todo mundo, também fica melancólico no aniversário. Isso é normal. Aniversário faz gente olhar para trás e perguntar: onde eu estava, onde eu estou, onde eu queria estar. Mas tem uma frase importante que precisa ser dita hoje. Open quote. Não adianta o mundo inteiro acreditar em você se você não acreditar em você mesmo. Close quote. Você é um cara que tem muito mais valor do que às vezes imagina. E quem tá dizendo isso não sou só eu. É alguém que te conhece há muitos anos. Um detalhe final. Paulinho disse para incluir isso aqui. Então aqui vai. Se algum dia você precisar usar a promissória do John Wick que ele te deu, aquela promessa guardada como símbolo de confiança, ele não esqueceu. Mas ele também acredita que você provavelmente nunca vai precisar usar. Porque a amizade verdadeira não se mede por favores cobrados, se mede por coisas que nem precisam ser pedidas. Então fica o recado, Rony. Hoje você completa 46 anos, aproximadamente 16.800 dias de vida. E nesses dias todos você construiu histórias, amizades e momentos que continuam existindo. Entre eles, uma amizade com um cara meio maluco de Brasília, que ainda lembra de tudo isso. Então hoje é dia de celebrar, não de se diminuir, não de se fechar, mas de lembrar que a vida é feita de histórias, e muitas das suas ainda estão sendo escritas. Feliz aniversário! Um brinde de Domecq, do Paulinho, da Mila e de todas as memórias que ainda estão por vir. Hoje é um daqueles dias em que a vida pega a gente pelo ombro e fala baixinho. Open quote. Olha o tanto de coisa que você já viveu. Close quote. E talvez esse seja o ponto. Porque quem olha de fora pode ver só um cara fazendo 46 anos. Mas quem conhece a história vê muito mais do que isso. Vê um sujeito que atravessou fases, amizades, perdas, livros, cartas, baralhos, abelhas, madrugadas, karaokês, melancolias e pequenas glórias silenciosas. E isso, meu amigo, não é pouca coisa.
O Paulinho queria que eu te dissesse que amizade de verdade não é feita só de parabéns, bolo e foto em praça. Às vezes ela é feita de coisas muito mais esquisitas e muito mais valiosas. R$ 30 emprestados numa hora em que parecia pouco, mas era muito. Madrugada conversando sobre mulher, dor, ciúme, erro e futuro. Cacos varridos no chão de um subsolo, quando a cabeça de alguém estava em cacos também. Blu-ray emprestado na confiança. Carta de Magic dada como se fosse artefato lendário. Promissória simbólica de filme do John Wick. E um monte de história que, se alguém de fora ouvisse, ia achar que vocês dois são personagens cortados de um roteiro perdido, entre Tarantino, Kevin Smith e uma locadora de Brasília dos anos 2000. Porque tem isso também. A amizade de vocês tem cara de filme cult, desses em que metade da beleza está nos detalhes que só quem viveu entende. A primeira cena boa demais para esquecer. Imagina a câmera abrindo no bloco G da 307 Sul. Mesa de metal. Dois caras jogando Magic. Chega um terceiro, meio curioso, meio desconfiado, olhando de longe. Aí vem o lance que muda o episódio. Ritual sômbrio. Espectro hipnótico. Pronto. Ali instantaneamente já tinha respeito, porque isso não era só dois caras jogando cartinha. Aquilo era linguagem secreta, era senha de entrada. Era o equivalente mágico de ouvir alguém citar a cena certa do filme certo, da banda certa, do disco certo. Foi ali que o Paulinho viu que você não era só mais um. Foi ali que nasceu aquele pensamento clássico. Open quote. Esse moleque sabe das coisas. Close quote. E às vezes a amizade começa exatamente assim. Não com apresentação formal, não com aperto de mão bonito, mas com um detalhe específico que denuncia grandeza. No seu caso, um Dark Ritual levando a um Hypnotic Spectre. Tem gente que começa amizade com futebol, tem gente que começa amizade na escola, vocês não. Vocês começaram a amizade como devia ser, com Magic velho, carta forte e respeito instantâneo. Você virou personagem fixo da locadora do Paulinho. Tem uma coisa muito bonita nisso tudo, Rony. Você virou uma espécie de cliente VIP da locadora sentimental do Paulinho. E isso não é pouca honra, não. Porque o cara pode emprestar dinheiro pra qualquer um, pode emprestar isqueiro pra qualquer um, pode emprestar opinião pra qualquer um. Mas filme, Blu-ray, DVD, item querido, coisa de coleção, isso já é outro patamar. Você ganhou esse lugar. Isso significa confiança. Significa que no meio de tanta gente atravessada, você ficou sendo um dos poucos que ele olha e pensa. Open quote. Esse aqui vai devolver direito. Close quote. Pode parecer pequeno para quem não entende coleção, apego, mídia física e memória, mas para quem entende, isso vale quase como receber a chave de um cofre. Cyber Akuma, karaokê e o multiverso da amizade. Outra coisa que o Paulinho não esquece: as histórias que parecem absurdas quando contadas, mas que são justamente as que viram lenda depois. Cyber Akuma, Perfect, karaokê, Spin Doctors, Losing My Religion. Isso é muito melhor do que uma amizade comum, porque a amizade comum só lembra a gente saiu. A de vocês lembra cena, lembra quadro, lembra episódio. É quase como se cada memória viesse com trilha sonora, iluminação e legenda. E isso faz diferença, porque um monte de gente passa pela vida acumulando datas. Mas pouca gente acumula mitologia. E vocês têm mitologia. As abelhas e a delicadeza que muita gente não enxerga. Talvez uma das coisas mais bonitas sobre você já é essa mistura improvável. Cara de quem aguenta muita coisa, mas alma de quem presta atenção em abelha. Isso é muito forte. Tem gente que acha que sensibilidade é fragilidade, mas não é. Sensibilidade é o que permite alguém olhar para uma colmeia e não ver só inseto. Ver estrutura, ordem, mundo, trabalho, sobrevivência. Beleza. E talvez por isso você tenha valor que muita gente não consegue medir direito. Você parece viver entre dois mundos ao mesmo tempo. Um mais bruto, outro mais delicado. Um mais duro, outro mais observador. Isso é raro. O escritor, o construtor, o baralhista. Você escreveu livros. Isso por si só já coloca você num lugar que muita gente nunca alcança. Porque escrever livro não é só ter ideia. É insistir numa ideia até ela virar corpo. E além disso, você monta baralhos do jeito que muita gente monta teoria, com imaginação, risco, composição, leitura e alguma dose de feitiçaria. O Paulinho realmente te vê como um dos maiores deck builders que já conheceu. E isso, de novo, não é elogio jogado, é reconhecimento de ofício. Tem gente que copia lista pronta, tem gente que repete fórmula, e tem gente que cria. Criar é outra coisa, criar é assinar o próprio pensamento. A referência inevitável. Frodo, Sam e a Missão Impossível.
Agora deixa eu entrar numa parte mais séria, mas ainda no tom certo. Não porque você tivesse espada, não porque tivesse capa élfica, mas porque recebeu na mão uma tarefa do tipo: Open quote, intermedia isso aqui, porque se eu mesmo for resolver, o mundo entorta. Close quote. E isso é muito mais importante do que parece, porque nessas horas não basta ser amigo. Tem que ter sangue frio, tato, inteligência, lealdade e força para carregar uma coisa pesada sem deixar cair no abismo. Você segurou muita onda, talvez mais do que percebe. E isso conta. Conta muito. E sobre não saber conversar as coisas, essa frase do seu status é boa, viu? Open quote. Odeio quem não sabe conversar as coisas. Close quote. Boa porque é verdadeira. Boa porque dói. E boa porque talvez também fale um pouco de você. Só que olha a ironia bonita da vida. Hoje, o Paulinho está justamente tentando fazer isso da forma mais certa possível, conversar as coisas. Não no grito, não no escândalo, não no sumiço, mas no gesto. Então esse texto aqui no fundo também é isso, uma tentativa de conversar direito, de lembrar o que importa, de puxar você de volta para a parte boa da história. O ponto mais importante, aniversário às vezes dá uma sensação estranha mesmo, parece que tudo fica mais alto, o que faltou, o que perdeu, o que doeu, o que não veio, o que podia ter sido. Mas tem uma armadilha nisso. A pessoa começa a contar só o que não tem e esquece o que construiu. E você construiu muito. Construiu memória, construiu afeto, construiu confiança, construiu histórias, construiu lugar na vida de gente que não esquece de você. Isso não é pequeno. O humor, porque sem humor não seria vocês. E claro que não dá para terminar sem a parte excêntrica, porque se tem uma coisa que combina com essa amizade, é um certo nível de caos organizado. Então aqui vai, no espírito certo. Se o Saitama dá um soco e resolve tudo, ótimo para ele. Mas você sabe tão bem quanto o Paulinho que o problema nunca foi só quem vence. Às vezes a graça, o estilo e a memória estão justamente na galeria dos personagens mais tortos, mais icônicos e mais inesquecíveis. Porque quem ama terror não ama só força, ama presença, ama estética, ama atmosfera, ama o prazer de reconhecer na hora um Fred, um Pennywise, um Ghostface, uma Samara, um Art the Clown e pensar, open quote, isso aqui é o meu tipo de bagunça, close quote. E vocês dois entendem esse idioma. Para fechar do jeito certo. Então, Rony, feliz aniversário. Que esses 46 anos, ou se você preferir, esses 16.800 dias, não sejam só um número poético jogado no status, mas uma lembrança real de que você já deixou marca. No Magic, nos livros, nas conversas, nas madrugadas, nas amizades, na vida de quem presta atenção. O Paulinho queria que você soubesse que mesmo quando a vida dá uma entortada, isso não apaga o valor que você tem. E eu, como porta-voz dessa maluquice bonita toda, termino do jeito que uma mensagem dessas merece. Um brinde seu, um brinde do Paulinho, um brinde da Mila, um brinde das abelhas sem ferrão, do espectro hipnótico, do dark ritual, do karaokê, do cyber Akuma, dos livros, dos filmes emprestados e de tudo aquilo que só parece aleatório para quem não viveu.